Olá, gente, seja muito bem-vindo. Começa agora o Pé para Fora. Se você tem um pequeno negócio e um dos seus planos é expandir sem limites o seu produto ou os seus serviços, você está no lugar certo. Exportar tem sido a iniciativa de muitos empreendedores brasileiros. E aqui comigo que você vai conhecer histórias de pequenas empresas que estão fazendo sucesso fora do país. Aproveito a presença do nosso convidado, o especialista Gustavo Reis Melo, ele que é analista de competitividade do Sebrae, que vai aí esclarecer as nossas dúvidas. E vamos à nossa empresa escolhida de hoje. Você vai conhecer agora a BR1000 Alimentos. É uma agroindústria especializada na produção de ingredientes à base de milho como canjica e fubá, que são produzidos com a finalidade de atender indústrias de salgadinhos, cervejarias, coloríficos, inclusive empresas de empacotamento direto para varejo, além de outras empresas no ramo de adesivos, papéis, têxtil e mineração, por exemplo. Amplo, né? Veja agora como a BR1000 Alimentos funciona. Confira. A BR1000 Alimentos nasceu de uma ideia que nós tínhamos aqui da minha família de agregar valor ao produto que nós produzíamos nas nossas fazendas, né? E dentre eles nós escolhemos o milho. Então aqui dentro da BR1000 a gente faz o processamento dos grãos de milho em matéria-prima para outras empresas, principalmente derivados do amido, como canjicas, farinhas, fubás e alguns tipos de grits, focados para a alimentação humana. A intenção em criar a BR1000 ela veio de uma ideia nossa de agregar primeiro mais valor ao produto nosso aqui produzido na fazenda, mas também é trazer mais movimento para dentro da fazenda, para que se não existam mais safras em temporadas fixas, para que a gente consiga fazer a fazenda funcionar o ano todo. Então, o processamento de grãos trouxe para a fazenda uma constância nas operações aqui internas, além de agregar valor ao produto primário que a gente produz aqui, que é os grãos de milho. Inicialmente, nós somos uma família de produtores rurais, né? E aí nos últimos 10 anos que a gente iniciou a parte de industrialização, onde nasceu a BR1000. E uma prova do início dela, como ela era ligada à exportação, que o nome dela foi escolhido já com uma identidade para que a gente conseguisse facilitar as exportações. Então, BR de Brasil e 1000 de mil, que é moinho em inglês. Então, nós já criamos a marca com teoricamente com essa finalidade, ser conhecido como o moinho do Brasil, o moinho de milho do Brasil, BR1000. Bem, o nosso portfólio de produto aqui ele é focado em ingredientes industriais para outras indústrias. Então, matéria-prima para cereais matinais, salgadinhos, snacks, mingau, vários outros produtos que depois processados viram produto final. Farinha integral, farinhas de vários tipos, canjicas, grits. A nossa gama de produtos aqui resulta em diversos produtos na gôndola do supermercado, todos derivados de milho, do amido de milho e de farinhas de milho que nós produzimos aqui. Escolhemos então, né, esses tipos de produtos para serem produzidos aqui pela aceitação que tem no mercado, tanto aqui do Brasil como fora, e como foco que seria algo que nós poderíamos fazer aqui com qualidade e eficiência, aqui com todos as dificuldades e os percalços da zona rural. Então, por isso nós escolhemos essa gama de produtos que se adaptavam melhor à nossa condição e ao que o mercado quer comprar. Hoje o nosso principal produto aqui é a farinha de milho direcionada à nutrição infantil. Então é o primeiro lugar nosso em termos de faturamento e em termos de volume aqui dentro da empresa. É uma farinha específica que nós produzimos aqui para a composição de alimentos que tem um controle de qualidade mais rígido, principalmente para a área de alimentação infantil. E apesar de ser o produto mais produzido e vendido aqui da empresa, não é o mais exportado. A visão nossa da exportação é alguns outros produtos que a gente tem aqui, conforme o milho inteiro selecionado e algumas outras matérias-primas para produtos étnicos fora do país. Então, para exportação, ela é mais dividida em diversos produtos do que para um produto só. O processo de exportação nossa se iniciou em meados aí de 2016,
Já havíamos feito alguns estudos, alguns trabalhos de viabilidade de exportação e no final de 2016 nós trouxemos um profissional da área para vir nos ajudar. Hoje é a gerente de exportação nossa aqui e então fomos atrás deste mercado junto com esse profissional, conseguimos nos adaptar conforme as demandas, fizemos todos os processos fiscais que tínhamos que fazer, fizemos todas as análises dos prestadores de serviço, questões de frete, transporte, frete marítimo, nos estruturamos disso. Em 2016, no final de 2016, foi a nossa primeira exportação que nós iniciamos aqui. Em 2017, continuamos com o trabalho e foi se desenvolvendo exponencialmente até os dias de hoje, em que a gente exporta cada vez um pouquinho mais a cada ano que passa. E o primeiro país a receber o primeiro container nosso foi o Trinidad e Tobago, um país da América Central, que hoje é um grande importador de produtos de milho, tanto nosso como do Brasil todo. Hoje nós temos uma gama bem grande de países, a gente está exportando muito hoje para Cabo Verde, exportamos para os Estados Unidos, exportamos também para Honduras, Belize, Haiti, pegamos Europa, Portugal, pegamos também Espanha, Bélgica, Holanda e na parte da Ásia estamos atendendo a Coreia do Sul e a Taiwan. Bem, no próximo processo aqui, então, o produto sai daqui da fábrica nos caminhões, a gente realiza o frete até as proximidades do porto, onde existem armazéns parceiros que fazem a estufagem do container. Dentro desses parceiros nossos é feito todo o procedimento de checagem de qualidade, procedimentos que o Ministério da Agricultura exige, procedimentos da fiscalização da Receita Federal. Então é feita a estufagem desses containers, os procedimentos de qualidade, o fechamento e daí é enviado ao porto para o embarque nos navios de container. Em relação à logística interna, nós contratamos caminhões terceirizados que fazem essa logística até o porto e aí o frete marítimo também é feito por parceiros que são terceirizados nossos. São armadores que fazem todo esse processo para nós, contratados para entregar no porto do cliente. Então a gente faz a venda do produto, a fabricação do produto e entrega no porto do destinatário, do cliente destinatário. Nos processos de exportação, quando se mexe com alimentos, então existem várias técnicas e vários procedimentos que devem ser obedecidos. Desde a hora que o produto sai aqui da fábrica, né? Então são fretes que são auditados, tanto como os armazéns têm que ser auditados, o porto tem que ser auditado para ser padrões alimentícios. Você deve realizar o embarque apenas em containers com padrão de alimentos e você toma todos os cuidados, como controle de umidade, controle de total pragas e outras coisas que se deve fazer no porto para entregar um produto de qualidade que não tenha problema durante todo o trajeto. Durante todo o processo logístico, você tem que ter o controle do processo todo em relação à qualidade. Então existem empresas que fazem realização de expurgos, realização de auditorias e que mantêm a qualidade do teu produto chegar ao final. E ele tem que ser bem rígido. Os produtos aqui da BR1000 que são exportados, eles tanto são exportados pela marca própria nossa, como a gente também produz na marca de clientes terceiros também. Então tem muito cliente que quer que seja feito na marca dele, a gente faz e exporta na marca de terceiros também. Em relação a vendas para outras marcas, a gente considera como sim ser um negócio valioso e viável, porque ajuda muito no relacionamento com outros clientes, até para você entrar em outros países e outros mercados. É muito interessante esse tipo de relacionamento. A negociação com empresas estrangeiras é feita o contato direto com a nossa equipe e a gente mesmo faz toda a parte de negociação. Em alguns casos existem agentes externos, né, corretores externos que fazem essa ligação de ponte cliente e empresa, mas não é muito comum não. A estratégia nossa aqui de popularizar para os clientes exteriores a nossa marca é participar do maior número de feiras estrategicamente localizadas no exterior. Já participamos de 4, 5 feiras fora do Brasil e agora até com a finalização da pandemia queremos continuar participando mais para popularizar e que o nome nosso fique mais conhecido lá fora
e que seja uma marca referência em ingredientes industriais. Em relação ao auxílio de crescimento das exportações, a gente tem um auxílio bem legal, bem forte da Apex na divulgação e na participação das feiras. Então a Agência de Promoção de Exportação do Brasil é muito eficiente nesse tipo de quesito. A gente vê pelas participações que a gente tem nas feiras lá fora, em que traz muito resultado positivo, né? Além de fomentar as empresas nesse quesito, faz uma organização muito efetiva, né? E além da Apex, o próprio Ministério da Agricultura também leva várias empresas para fora, inclusive nós, para a participação de feiras e rodadas de negócios, que tem sido muito interessante. Para nós aqui, as maiores dificuldades em relação a empreender, né? Como a gente mexe com altos volumes de produto, temos um problema logístico muito grande, problemas com estradas, problemas de acesso ao porto muito dificultadas. Assim como estamos no centro do Brasil, onde está toda a produção agrícola, estamos longe dos portos. Isso causa uma dificuldade grande para você conseguir diminuir seus custos e conseguir um produto mais competitivo lá fora em relação a preço. Então acho que essa seria uma das maiores dificuldades e está muito ligado à dificuldade em exportar da nossa região aqui para fora. No nosso negócio, a oportunidade de melhoria que nós enxergamos aqui é conseguir conquistar novos mercados ainda maiores e talvez até um pouco mais complexos, principalmente no exterior, para que se agregue mais valor ainda e a gente consiga trazer mais divisas de fora aqui para dentro da nossa empresa. Eu enxergo o futuro do nosso negócio como algo interessante e promissor, visto que nós aqui, tanto o Brasil de uma forma geral como nós aqui, já estamos um passo à frente em termos de sustentabilidade, em termos de responsabilidade social e ambiental. Então, por exemplo, nós temos uma matéria-prima de alta qualidade com a preservação ambiental certificada, temos qualidade certificada, temos todo o aparato que a gente precisa para o nosso produto conquistar o mundo. Então, eu acredito que sim, que seja sendo bem divulgado, que seja bem estagiado lá fora, todas as práticas que nós temos aqui, e que se seja certificado tudo que a gente faz aqui, existe uma tendência mundial muito forte para os nossos produtos. Além dos produtos nossos terem essa vantagem em termos de qualidade aqui, a gente enxerga isso como um bom material para se divulgar o produto lá fora. Então ajuda muito o nosso cliente a fazer um produto de qualidade e ter um rótulo limpo na hora de comercializar lá fora. Pois é, gente, depois de conhecer aí um pouco da história da BR1000 Alimentos, nós vamos para aquele rápido intervalo, mas na volta nós teremos aí um bate-papo com o Gustavo Reis Melo, analista de competitividade do Sebrae. Ele vai nos trazer dicas super importantes que com certeza esclarecerão aí algumas dúvidas em relação à exportação. Então sai daí, eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Pé pra Fora aqui no canal Empreender. No bloco anterior, a gente entendeu como funciona um pouco da logística de exportação da BR1000 Alimentos. Eles produzem ingredientes à base de milho e atendem uma gama de clientes fora do Brasil. E é sobre a exportação que nós vamos conversar com o Gustavo Reis Melo, ele que é analista do Sebrae. Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Pé pra Fora. Sempre um prazer estar com vocês aqui, Bruno. Vamos lá, falar de exportação, um tema altamente desafiador. É verdade. Gustavo, a gente sabe que a exportação já se tornou realidade na vida dos empreendedores, principalmente dos micro e dos pequenos, né? Isso, é uma tendência, né? Esse número vem crescendo a cada ano. Para você ter uma noção, o Brasil tem mais ou menos aí 17 milhões de CNPJs, 30 mil são exportadores. Então isso está colocando grandes, pequenos e até os microempreendedores individuais. Esse número em 2018, 2017 era mais ou menos 8 mil e poucas empresas, pequenas empresas exportadoras, né? E os dados já de 21 trazem 11 mil pequenas empresas exportadoras. Então é um número que vem crescendo paulatinamente, né? É um desafio sempre, né? A questão da estruturação da empresa para ter esse acesso ao mercado internacional, mas que é totalmente possível com o apoio das instituições como o Sebrae e outros parceiros.
É isso, né, Gustavo? A exportação já não é um bicho de 7 cabeças para os empreendedores, né? É um campo de fato seguro, né, para quem quer empreender, para quem quer tornar o produto conhecido lá fora, né? Exatamente, Bruno. Sim, a exportação é possível, né? Claro que, como toda atividade econômica, empresarial, ela tem o seu risco, né? E cabe ao empreendedor, com todo o suporte recebido, reduzir esse risco, né? Nunca vai ser 100%, mesmo vendendo só no Brasil, né? Mas é totalmente possível, né? A gente está falando aí de capacitações, né? Para melhorar o seu produto, o seu processo, formação de preço, que é uma coisa super importante, né? A questão do preço no mercado internacional, né? Porque você tem que colocar todos os custos, né? Do envio desse material, seja ele alimento, seja artesanato. Mas sim, é possível, né? Tanto para artesanato, né? Como para agroindústrias, né? Como a gente está conhecendo aqui nesse caso. O empresário, ele tem que ter aquele planejamento, uma estrutura mínima, né? E um nível de profissionalização para que isso ocorra de forma sustentável, principalmente. Ô, Gustavo, no caso do nosso case de sucesso, a BRM Alimentos, né? BR1000 Alimentos, na verdade. O que é que o empreendedor ou futuro empreendedor ele deve se atentar, já que se trata aí de produtos exclusivos, né, nacionais, né, produtos brasileiros e que são produtos, muitas das vezes, até perecíveis ou não, né? É sempre importante, né, conhecer a vida, né, o ciclo de vida do seu produto, né, como a gente está falando aqui de milho, né, um milho processado, em canjica, canjicão, farelo, é sempre importante que o empreendedor conheça, né, eles chamam de shelf life, né, desse produto. É importante, né, da BR1000, nosso exemplo aqui, essa adequação que ela fez para os mercados internacionais, né, você tem até certificações, né, a kosher, que é uma certificação, né, da dieta judaica, né, que então ela mostra, né, que ela está atentada, né, ela tomou atenção relacionada a um nicho de mercado. Então é sempre importante que esse empreendedor conheça, né, a vida do seu produto, quanto tempo ele pode ficar numa gôndola, né, isso faz parte do processo, né, de negociação. Você imaginar que dependendo da quantidade que ele exporta, né, demora aí um mês de navio, né, tantos dias de avião, enfim. É importante que esse produto chegue de uma forma que o cliente dele consiga consumir, consiga empacotar e consiga entregar para o cliente final. Então, é super importante que esse empreendedor, né, reconheça, né, tenha toda a certeza absoluta sobre o seu produto, as suas características. Isso ajuda muito na hora de negociar, na hora de colocar um preço interessante e agregar valor, né, na venda para o mercado internacional. A gente sabe, né, Gustavo, que para um produto ser exportado, ele passa por várias especificações, fiscalizações, né? Tem que atender aí vários critérios, legislações, não só as brasileiras, as nossas, né, a do Brasil, mas também a do país interessado em querer exportar, né? Na sua opinião, como o empreendedor, ou o que o empreendedor deve fazer para atrair cada vez mais o gosto dos estrangeiros? Bom, acho que existe, né, uma estratégia, né, de você atingir esse consumidor final, né? Por exemplo, com as presenças em feiras internacionais, né? Quando o empreendedor tem condições e disponibilização de estar em feiras internacionais, ele consegue ter acesso a vários tipos de clientes, compradores, atacadistas, varejistas, que vão experimentar aquele produto, né, vão trazer sugestões, vão ter dúvidas, e ele, com esses insumos, ele vai adequando os seus processos, o seu produto para atingir aquele mercado. A internet hoje é uma grande ferramenta, né, para que esse empreendedor ele consiga identificar produtos similares, características, né, acessar pesquisas, enfim, onde ele consiga trazer informações, né, sobre aquele mercado do Brasil, como o Ministério da Agricultura, né, também tem várias legislações para a saída desse material, né, você até tem a questão, por exemplo, a madeira, que é o pallet que vai levar aquele produto, isso precisa estar inspecionado, né, porque madeira é um vetor de transmissão de doenças, então são várias regras, né, no caso das legislações, que onde o MAPA, a Anvisa e Metro conseguem ajudar, e no caso do acesso a esse mercado, presença em feira, não necessariamente como stand, né, não está lá expondo, mas a visita, por exemplo, a feiras, né, visitar, né, uma oportunidade, que ele foi naquela feira em outro país, de repente visitar alguns pontos de venda, visitar alguns parceiros comerciais, algumas indústrias, né, para entender, para conversar, de forma que esse produto chegue lá de forma mais competitiva, né? Então, assim, não adianta você trabalhar no produto, deixar aqui super lindo,
e colocar num ponto de venda errado lá fora. Então, essas visitas técnicas, né, essa aproximação desse seu parceiro comercial são super importantes e trazem insumos, né, que ajudam a nos planejar para que a gente alcance esse mercado de forma mais segura, né, como eu falei no começo, reduzindo esse risco, né, desse negócio. E assim como outros derivados, né, Gustavo? Derivados do milho, a gente sabe que tem alcançado cada vez mais, conquistado cada vez mais mercado lá fora, né? Sim, sim. E aí você começa naquele mercado saudável, onde você tem aquele brasileiro que vai comprar um derivado de milho para fazer um cuscuz lá fora, e aí os gringos ficam doidos quando olham esse tipo de comida, né? Que tem toda uma regionalidade, tem todo um território por trás, tem toda uma história, né? Então, assim, essa adequação, e ela vai servir para todos os vários tipos de alimentos, bebidas, né? Então é sempre interessante estar atento, né, aos tipos de consumo, perfil, regras, né? E está sempre se adequando, né? O empreendedor, né, que vai para esse lado da internacionalização, né? E não só a internacionalização, mas de forma geral, né? Super importante ele estar sempre antenado, né, nas tendências, né, e o que está acontecendo, né? Então você vê a União Europeia hoje discutindo muito de onde vem esse alimento, se são de terras degradadas ou não. Enfim, isso faz parte desse processo, dessa inteligência comercial, né, que esse empreendedor precisa ter. Claro, ele não precisa fazer isso sozinho. Existem instituições, né, como o Sebrae, que a gente vem falando, a gente consegue dar o suporte para ele que ele consiga tomar as decisões de forma mais assertiva, né, onde a gente consegue reduzir esse risco dessa operação lá fora. O Brasil, ele já tem políticas públicas voltadas para esses empresários, para os pequenos, para os micros empreendedores, de incentivá-los a exportar, né? E o Sebrae também tem programas de auxílio, né? Justamente para que essas pessoas, né, os pequenos, eles possam também ter o seu produto reconhecido lá fora, né? Sim, existem desde incentivos fiscais, né, como é essa questão do drawback, onde você importa algum tipo de insumo, e aí no caso do pequeno, as coisas aparecem, por exemplo, caixas de papelão, garrafas para cachaça, embalagens para produtos de milho, né? Isso, por exemplo, se você consegue importar para colocar num produto que vai ser exportado depois, você consegue pegar incentivos fiscais, né? As questões de inovação, várias empresas conseguem recuperar impostos, né, quando você tem investimento em inovação dentro da sua empresa, em processos e produtos, no nível organizacional, isso também você consegue trabalhar essa questão. É claro que a empresa precisa estar muito bem redondinha com relação às suas contribuições, tal, imposto de renda, para conseguir acessar esses incentivos fiscais. E, por outro lado, as capacitações. O Sebrae hoje a gente trabalha tanto com capacitações, consultorias, mentorias, aproximações comerciais, realizações de missões, vários tipos de ferramentas, né, produtos que a gente dá um suporte para que esse empresário consiga se preparar melhor. Então, por exemplo, agora a gente consegue fazer missões empresariais, leva esse empresário àquele mercado-alvo, né, com um grupo de empresários fazendo parte, né, de uma ação mais coletiva, onde a gente consegue captar tipos de inovação, para onde aquele mercado está indo, tendências, e no retorno esse empresário, né, trabalhar todo esse conceito que ele viu, né, toda essa inovação que ele viu lá fora nos seus processos e produtos. Então, o Sebrae dá esse suporte, né? A gente não tem a resposta para tudo, claro, mas a gente também tem uma rede de parceiros que consegue auxiliar nessa preparação. Então, esse empresário, vale sempre lembrar que ele não está sozinho nessa, né? Existem instituições de apoio para que ele consiga, de novo, ficar de forma mais sustentável e competitiva nesse mercado nacional e o internacional. Independentemente, né, Gustavo, seja o mercado nacional ou o mercado internacional, o empreendedor ele precisa realmente fazer um planejamento, fazer pesquisa de mercado e até mesmo saber qual público-alvo ele quer alcançar, né? Exato, né? Assim, eu acho que você tocou num ponto muito interessante, Bruno, que é o planejamento. Assim, a questão do acesso ao mercado internacional e até o nacional, essa ampliação, né, desse mercado nacional também, tem que estar no planejamento, tem que estar na estratégia e que isso seja de conhecimento de toda a equipe. Então, a gente está imaginando que ele vai precisar ampliar a produção para alcançar aquele mercado. Como é que está, né, o processo produtivo dele? As pessoas estão sabendo dessa história toda? Então, o planejamento é um fator essencial, né, para que ele consiga chegar de forma competitiva no mercado, ampliando esse mercado nacional ou no mercado internacional. Isso tudo vai trazendo uma consequência, né, de preparação interna. Você imaginar que na hora que ele vai negociar o preço,
né? Se ele não tiver muito bem formatado esse preço nacional, na hora que ele vender no internacional, ele pode tomar prejuízo, né? E assim, falando de regras muito básicas, assim, o preço internacional ele acaba sendo o preço nacional com todas as incógnitas que vêm com relação ao internacional. Frete, né, principalmente. Então, assim, o preço nacional está garantido. Então, quando ele receber aí na moeda estrangeira, né, tá pago aquele preço nacional, mas tem que estar muito bem redondinho, né, para que ele não tome prejuízo e não ache, né, que internacionalização, quando ele vai acessar esse mercado, ele está tomando, tá muito risco, não pagou, não recebeu o que ele achou que devia receber, enfim, porque faz parte desse planejamento, né, dessa estrutura que ele tem que ter na empresa dele. Gustavo, e para quem está nos assistindo, qual é aquela dica imperdível, aquela importante dica para o empreendedor que quer exportar? Qual mensagem você nos deixaria aqui? Entender que mercado internacional é para todos, né, para todo porte de empresa, né, desde microempreendedores individuais a grandes empresas. Acho que a dica matadora é assim, tente conhecer sempre o seu setor, as tendências que esse setor está caminhando, né, para onde ele está indo, né, e se possível, né, visite feiras. Acho que a feira, esses eventos setoriais, que acontecem inclusive no Brasil, né, com características internacionais, você tem muito empresa estrangeira vindo, expondo aqui no Brasil, para entender, para conhecer, para conversar com empresas do mesmo segmento, né? E a outra, não vá sozinho, né? Existem instituições de apoio que podem ajudar nessa jornada. Perfeito, Gustavo. Ótimas dicas, com certeza de grande importância para quem está nos assistindo, para quem quer realmente empreender, quer exportar aí os produtos, cruzar as fronteiras. Quero agradecer aqui mais uma vez a sua participação com a gente aqui no canal Empreender, no nosso programa Pé para Fora. E eu que agradeço, Bruno, e estou sempre à disposição para voltar e conversar sobre esse assunto, que é super interessante, adoro. Obrigado. E esse foi mais um programa Pé para Fora. E você que nos assistiu até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Eu me despeço e uma última coisa, se você tem um negócio, uma empresa que faz exportações e precisa de mais dicas como as que o especialista nos trouxe hoje, você já tem um encontro marcado comigo aqui no próximo Pé para Fora. Até lá!